Olá, amigo telespectador internauta, estamos iniciando mais uma semana do Esporte Mais. Estaremos falando de esporte das cidades, falando de Brasileirão, de Libertadores, Copa Sul-Americana e muito mais a partir de agora aqui no Esporte Mais. Obrigado pela sua companhia nos canais e plataformas que transmitem o nosso programa. E nós vamos de imediato aos jogos desse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Vamos conferir aí a tabela, os resultados das partidas. A rodada começou no sábado com o empate entre Fluminense e Atlético Mineiro em 2-2. Empate também em Bragança Paulista para RB Bragantino e Flamengo, 1-1, e um sábado sem vencedores. O Corinthians recebeu Fortaleza e empatou em 0-0 na Neoquímica Arena. Já no domingo não teve empate. Vale lembrar que tivemos jogos adiados dos times gaúchos em virtude dos temporais, que tomaram lá as cidades do Rio Grande do Sul, infelizmente, mas os jogos que aconteceram tiveram vencedores. O Vitória da Bahia perdeu em casa para o São Paulo por 3-1. O Atlético Paranaense derrotou o Vasco por 1-0. O Botafogo perdeu a sua invencibilidade de 5 jogos para o Bahia, dentro do Engenhão. E o Palmeiras enfrentou o forte calor da Arena Pantanal para vencer o Cuiabá por 2-0. Os jogos adiados: Grêmio e Criciúma, Cruzeiro Internacional, Juventude e Atlético Goianiense. Meu amigo Pedrinho, vamos lá falar aí dos times cariocas. E pela ordem cronológica, a gente começa com o empate. Fluminense parecia que ia caminhar para uma vitória, chegou a fazer 2-0 no meio do segundo tempo, tomou um empate e quase até que toma a virada do Atlético Mineiro, que comprovou ser um dos times fortes aí desse campeonato. O que você fala pra gente com relação a esse jogão? Concordo, Maurício. O Fluminense não é mais aquele time do ano passado, daquela saída brilhante de bola. Hoje também os times aprenderam a jogar um pouco com o Fluminense, já faz uma marcação alta. E o Atlético começou muito mal, o Fluminense bem na partida do primeiro tempo, até ali uns 35 minutos, quando o Galo deu uma subidazinha. Cano abriu o placar, uma bobeira lá do goleiro do Everson, goleiro do Atlético, dá uma bobeirinha, 2-0, Renato Augusto, e aí acontece a mágica. O Milito coloca o Vargas e o Igor Gomes também com boa participação no jogo. O Atlético cresceu, apertou o Fluminense, conseguiu empate, e o Fluminense perde aí 2 pontos, conseguiu só 1 dentro de casa. E o Atlético mostrou muita força, de recuperação. O time perdendo 2-0 contra o Fluminense, mesmo num campo neutro no Espírito Santo. Mas, mostrou muita força o time do Galo. Eu tô achando que esse começo do campeonato, apesar até do Atlético Paranaense estar em primeiro lugar, mas eu tô achando o Atlético muito fraco. Já vi jogos em outros campeonatos dele, não tá com aquela força. Mas vamos falar do Fluminense. O Fluminense tem que melhorar muito, até para a sequência aí do ano de Libertadores. Daqui a pouco a torcida vai... Não adianta ganhar tudo um ano e o outro ano não ganhar, que não. A torcida vai chiar e o Diniz vai ficar com corda no pescoço. O trabalho, é claro que está sendo feito, mas tem que melhorar. Alguma coisa está dando errado lá no Fluminense. Alguma coisa... Claro que mudaram algumas peças, tem jogadores que foram colocados de lado por causa de indisciplina. O ambiente parece bom, que o Diniz sabe trazer o grupo, mas tem que melhorar. Todos os times têm que melhorar. Ô Pedrinho, você de novo aí pra gente falar de outro empate. RB Bragantino e Flamengo 1-1. O time de Bragança mostrando que continua um time que vai dar muito trabalho a todos, principalmente em casa. E o Flamengo ainda não é aquilo que o torcedor espera pelo elenco que tem, Concorda? Rapaz, o Bragantino em casa fica difícil de ganhá-lo. O Flamengo aí começou até o jogo bem, até
teve alguns problemas de arbitragem, cartão vermelho, mas o De La Cruz tinha feito cartão vermelho para o jogador do Bragantino, mas o De La Cruz tinha feito uma falta antes, foi anulado o cartão, e essa falta que o De La Cruz fez no Pedro Henrique, depois o Pedro Henrique fez o gol, reclamação geral de arbitragem, com pênalti também lá pro segundo tempo, só a reclamação de sempre, mas foi um bom jogo, um jogo cheio de emoção, né? Um gol aí do Pedro Henrique pelo Bragantino, e Bruno Henrique, que jogou muito bem ali no segundo tempo, ocupando o espaço, porque aí o Pedro saiu um pouco, ele está muito bem marcado, sai um pouco da área e abre espaço para ser ocupado. O De La Cruz também muito bem na partida. O Bruno Henrique aproveitou aí uma oportunidade e fez o gol, e tudo por conta dessa vinda do Pedro, né? Que ele tira a atenção dos marcadores, ele traz os marcadores para ele e abre espaço na área, ali na entrada da área. O Flamengo ainda não deu aquela pegada legal, eu pensei logo do Tite arrumar esse time rápido do jeito dele, mas está encontrando algumas dificuldades. Seu ambiente lá com Gabigol no banco, sei lá. Essas coisas acontecem em qualquer grupo, mas o time do Flamengo a gente sempre não pode questionar muito, porque é um grande time e tem tudo aí para fazer um bom campeonato ainda, tá no começo, mas tem que dar uma melhorada também. O Tite com alguns erros pontuais, mas para a sequência eu acredito muito no Flamengo ainda. Mas aí o Bragantino fazendo aí a sua parte, né? E foi um placar justo, porque nós vimos um jogo emocionante, um bom jogo de futebol. Bom, falando agora dos jogos de domingo, o Vasco. O Vasco já começou o jogo com poucos minutos, sendo pressionado, já teve um expulso, e aí a vida ficou ainda mais difícil. Tá complicada a situação do Vasco. Nada leva a crer que não será um ano de novamente muito sofrimento para não cair para a segunda divisão. O Vasco é o Vasco de sempre, né? Não muda nada. O jogador Hugo Moura expulso 15 minutos do primeiro tempo. Atlético Paranaense 1-0, gol do Eric. Um jogo ali meia boca. Eu tô achando o Atlético Paranaense também não tá com aquela força de anos atrás. Tô achando ele meio, sei lá, já até comentei aí sobre isso. O Vasco ainda deu uma melhoradinha no segundo tempo, o Verratti fez um golzinho, foi anulado, mas um jogo muito lento, final de jogo melancólico, sei lá, o Vasco tem que melhorar muito, mas muito mesmo. Só para ter ideia, a primeira etapa do jogo, o primeiro tempo, o Vasco não deu um chute a gol. Nada. O Atlético Paranaense com 12 chutes, o Vasco 0. É muito difícil, muito complicado. O time não se acerta, o time é um time que não tem criação, não tem saída de bola, só tem o Léo Jardim lá fazendo algum milagre. E é isso, o Vasco tem que melhorar muito, porque vai estar conversando diariamente ali com a zona do rebaixamento. E se não melhorar as coisas do jeito que nós estamos vendo o desenrolar do tempo, vai ficar aí nessa zona aí. Já no Engenhão, o Botafogo vinha num bom momento, o Arthur Jorge colecionando vitórias desde que assumiu o clube, porém o time não repetiu atuações e acabou derrotado em casa. O que você fala pra gente da vitória do Bahia no Engenhão? Rapaz, o Bahia tá ousado, né? Fez um bom primeiro tempo, deu uma coada no Botafogo, o time tá vice-líder no campeonato com os mesmos pontos do Atlético Paranaense. E tá um time aí de pegada, um time bem armado, né? E o Rogério Ceni, eu acho que foi aí o divisor de água desse jogo, né? Ele muito bem no primeiro tempo, o jogo, gols do Bahia, Everaldo
e Rafael Ratão. E o Jefinho fazendo aí pro Botafogo, né? Botafogo 1, Bahia 2. E o Rogério Ceni, segundo tempo, metido o Everton Ribeiro. E o Botafogo deu uma crescida aí no segundo tempo, daqui, dali, até o momento que ele coloca aí o Rafael Ratão, né? Deu sorte que o Botafogo empata a partida. E o Rafael Ratão dá na sequência, desempata o jogo. Bahia volta a falar, um time aí que vai dar trabalho, vai brigar ali da 10ª colocação para cima. Vai, não tem jeito, tá com um bom time. Rogério Ceni bem, né? Apesar desses erros aqui pontuais no jogo, mas vai dar trabalho. O Botafogo é aquilo, faz partidas aí de Premier League e outra de Série D. E às vezes num jogo só ele faz um primeiro tempo de Premier League e o segundo tempo de Série D. É isso que acontece. Ontem tem um time compacto, o Botafogo tem tudo para acertar, tudo. Se vem aí de 5 vitórias e perde em casa, né? 3 pontos importantes, Campeonato Brasileiro, muito disputado, e não pode. Um time que almeja aí ser campeão e vai perdendo ponto, assim, de bobeira, poderia pelo menos um empate aí, né? Mas tá bom. Começo de campeonato, vamos aguardar. Bom, vamos falar agora da classificação. Os líderes do campeonato, depois de 5 rodadas, são agora Atlético Paranaense com 10 pontos e o Bahia com 10 também, sendo que o Atlético leva a melhor no saldo de gols, com um saldo de 4 gols contra 2 do Bahia. Aí depois vem aí 3 equipes com 9 pontos, terceiro colocado Botafogo, quarto colocado Atlético Mineiro e quinto RB Bragantino. O Palmeiras é o sexto colocado com 8 pontos, Flamengo em sétimo com 8 também. Depois vem um grupo aí de 7 pontos. O São Paulo, oitavo colocado, o Internacional, nono colocado e o Cruzeiro 10º, sendo que Cruzeiro e Inter com um jogo a menos. O Grêmio é o 11º com 6, também um jogo a menos. O Fortaleza tem 6 e um jogo a menos. O Criciúma, ele tem apenas 5 pontos, mas o Criciúma só jogou 3 vezes. E olha só, o Criciúma ainda não perdeu. Nos 3 jogos que realizou, ele ganhou o Vasco fora de casa e empatou 2 jogos em casa. O Corinthians tem 5 pontos, mas em 5 jogos. Juventude, 5 pontos em 4 jogos. E o Fluminense, gente, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 5 pontos em 5 jogos. Começo muito ruim do Fluminense, contrastando, melhor dizendo, com o campeonato do ano passado. A zona de rebaixamento tem o Vasco com 3 pontos, Vitória Atlético Goianiense com 1 e o Cuiabá 0. Mas vale lembrar que Vitória Atlético Goianiense e Cuiabá, todos eles têm um jogo a menos que o Vasco. Complicada a vida do Vascão e também do Fluminense nesse início de campeonato. Bom, vamos abrir um espaço aqui para falar de esporte nas cidades, porque cerca de 11 mil alunos dos 54 projetos esportivos de Rio das Ostras estão recebendo gradativamente uniformes completos. Os novos itens visam dar mais comodidade a todos os praticantes de esporte da cidade. Os projetos também estão recebendo equipamentos novos para as aulas. Além da camisa, os alunos dos projetos de ginástica, circuito funcional e circuito na praia ganharam bermudas e shorts femininos e masculinos. Também foram entregues tapetes e colchonetes para exercícios deitados. E os jogadores dos times de futebol amador do município ganharam kits de uniformes para suas equipes, contendo camisas, calções, meiões, além de roupa para a comissão técnica. Eu vou fazer um parênteses aqui, parabenizar Rio das Ostras, que quando a gente tem algo a criticar, a gente critica, mas quando tem coisas a elogiar, a gente também fala bem. E isso aí é bacana, né, dar condição de trabalho para os professores das escolinhas e para os alunos, né, estarem ali bem equipados.
Agora, como eu sou morador, né, embora eu fale de todas essas cidades mas eu sou morador de Teresópolis, eu lamento muito saber que em Teresópolis nada disso acontece, né? Infelizmente, a gente está muito atrás no esporte e fica aí o nosso alerta. Vamos falar agora de Libertadores. Bom, a rodada de meio de semana, vamos aos grupos e também aí as classificações. No grupo A, o líder é o Fluminense, que vai mal no Brasileiro, mas razoavelmente na Libertadores, onde ainda não perdeu. Mas tem um jogo muito difícil contra o vice-líder Colo-Colo, fora de casa, nessa quinta-feira, às 21 horas. O Fluminense tem que buscar um resultado, embora depois ele vai ter 2 jogos em casa, mas se ele consegue trazer um empate ou uma vitória do Chile, seria muito bom. Os outros times, Aliança e Cerro Porteño, jogam nessa quarta. No grupo B, o líder é o Talheres e o vice-líder é o São Paulo. O São Paulo vai enfrentar o Cobressal, que é o lanterna do grupo, fora de casa nessa quarta-feira. Pelo grupo C, quem precisa vencer é o Grêmio, mas o jogo foi adiado, né? Em virtude de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O jogo seria entre Grêmio e o Atipato, foi adiado, não há momento nem clima para clubes gaúchos entrarem em campo, né? O estado do Rio Grande do Sul vivendo um momento de calamidade, infelizmente. No grupo D, que é o grupo do Botafogo, Botafogo é lanterna. Tem que vencer a LDU nessa quarta-feira no Engenhão, no Newton Santos, para se manter vivo aí na competição. Porque o Botafogo depois vai jogar 2 partidas fora de casa, contra o Universitário no Peru e o Júnior Barranquilla. A situação do Botafogo é muito delicada na Libertadores. Então, um empate contra a LDU é praticamente a eliminação do Fogão. O grupo E, que é o grupo do Flamengo, tem a liderança do Bolívar. O time lá da Bolívia ganhou todos os jogos, 100% de aproveitamento. E o Flamengo é o vice-líder com 4. O Flamengo está num momento de dúvida da sua torcida em relação à equipe. Não tem jogado aquilo que a gente sabe que o Flamengo pode fazer. E vai jogar contra o Palestino, fora de casa. O Palestino tinha perdido 2 jogos, um para o Flamengo e um para o Bolívar, mas se recuperou recentemente ao derrotar o Milionários e aí se manter vivo na competição. No grupo F, o Palmeiras lidera com 7 pontos, joga fora de casa nessa quinta-feira contra o Liverpool, mas o do Uruguai, tá, gente? Não é o da Inglaterra. No grupo G, que é o grupo do Atlético, o Atlético tem uma das melhores campanhas da primeira fase, 100% de aproveitamento, joga fora de casa contra o vice-líder Rosário Central. O Galo, se vencer, dá um passo gigante para garantir a classificação antecipada e manter uma boa campanha para ter vantagens em outras fases da Libertadores. E o grupo H é o único que não tem times do Brasil. A liderança do River Plate também 9 pontos. E nós não tem, aí tem Nacional do Uruguai, Libertad do Paraguai, Deportivo Táchira da Venezuela, mas não tem brasileiros no grupo H. Vamos falar agora... antes de falar dos jogos da Sul-Americana, eu vou pedir o Pedrinho, nosso comentarista, para participar conosco de novo. Pedrinho, qual a tua expectativa para os jogos dos cariocas nesse meio de semana? Flamengo, Botafogo e Fluminense em ação pela Libertadores. Maurício, o Botafogo é vencer ou vencer, não tem jeito, um jogo difícil, ele sabe jogar muito bem a Libertadores. O Botafogo vai ter que ter esquema de jogo aí de grande intensidade, e tem que fazer gol, tem que ganhar esse jogo. É um jogo em casa, vai decidir depois em jogos fora, fica complicada a situação. O Fluminense também não anda bem das pernas, com Colo-Colo no Chile, é um jogo também eu acho complicado para o momento do Fluminense, mas o Fluminense ainda tem uma gordurinha para gastar aí, eu acho que não vai ter dificuldade para se classificar. O Flamengo eu acho que é o jogo, entre aspas, mais fácil, que o Libertadores eu sempre falo que não tem jogo fácil, porque os caras jogam a vida ali. O
Flamengo sabendo jogar, montando um time regular, que trabalhe bem a bola no meio campo, com subida rápida para o ataque. Para pegar o Palestino, eu acho que o Flamengo ganha com esses 3 pontos e eu acho que o jogo mais difícil mesmo é do Botafogo. Tá aí, após a participação do Pedrinho, a gente agora sim volta a falar de Sul-Americana e vamos lá os grupos que tem brasileiros, né? O grupo A não tem brasileiro, o grupo B, o grupo do Cruzeiro Cabuloso, que precisa vencer fora de casa, o Aliança Petroleira. O Cruzeiro empatou os 3 jogos e se não vencer o Aliança Petroleira, vai ficar numa situação difícil, porque na Sul-Americana, ao contrário da Libertadores, apenas um clube de cada grupo avança direto e os segundos melhores colocados aí vão ter um confronto. Bom, para não correr o risco de ficar fora da próxima fase, que seria um prejuízo imenso, o Cruzeiro precisa de um bom resultado contra o Lanterna Aliança Petroleira. Vamos lá, no grupo C, o grupo do Inter, o jogo foi adiado, né, em virtude das chuvas no Rio Grande do Sul. No grupo D, o Potosí vai receber o Fortaleza, que é o líder, Fortaleza muito bem na Sul-Americana. No grupo E, o Atlético Paranaense, líder, joga fora de casa, né, também, e se conseguir um bom resultado, praticamente carimba aí, porque ele tem 9 pontos e o vice-líder tem 4. Se ele vencer, ele chega a 12 e aí ele ainda pode ser ultrapassado, mas fica com a vaga muito na mão do Atlético Paranaense. O grupo F tem o Corinthians, que assim como o Cruzeiro precisa vencer ou vencer fora de casa, do Clube Nacional do Paraguai. O grupo G tem o Cuiabá, que está na segunda posição e recebe aí o Metropolitanos, tem que também conseguir um bom resultado. E fechando o grupo H, que é o grupo do RB Bragantino, é o vice-líder com 6 pontos e vai ter um confronto direto contra o líder, que é o Racing. Esse jogo na quinta-feira, importante aí para o RB Bragantino conseguir essa vitória. Bom, vamos falar dos clubes menores do futebol do Rio de Janeiro. Expectativa para dia 18 de maio, início da Série A2, que é a segundona do futebol do Rio. Mas eu queria destacar 2 notícias. Uma eu falei rapidamente no programa passado e é muito lamentável. Depois de um período sem participar de nenhuma competição da federação, o Teresópolis Futebol Clube, do bairro do Alto, foi desfiliado, o que significa que o Teresópolis, retornando às competições, ele vai ter que fazer todo o processo de filiação novamente, vai começar lá pela Série C do Campeonato Estadual e vai gastar muito dinheiro só para se filiar, porque filiar hoje a federação é um custo muito alto. Então, por isso que tem clubes que inclusive fazem aí mudanças. Vou tirar o Gonçalense, que era um time que não ia continuar, aí vem um grupo de empresários de Petrópolis, acertou a compra do clube, foi mudando, foi seguindo ainda algum tempo como Gonçalense Petrópolis e hoje se transformou no Petrópolis e está na Série A2 do Campeonato Estadual. Se o Petrópolis fosse, ao invés de fazer esse processo junto ao Gonçalense, criar um clube novo para se filiar, o seu custo teria sido maior e ele teria que entrar lá na Série C para caminhar isso tudo. Já a partir do momento da parceria com o Gonçalense, o Petrópolis já está hoje na segundona do futebol do Rio de Janeiro. Se conseguir subir, enfrenta, né, os grandes aí do Rio no ano seguinte. Por outro lado, estive conversando com o presidente Sinho do Magiense Futebol Clube e o Magiense está confirmado para disputar mais uma temporada na Série B2 do Campeonato Estadual. Um grande abraço para o Sinho, um lutador aí pelo esporte de Magé. Vamos falar de Fórmula 1, né? No GP de Miami, nesse final de semana, o Norris segurou o Verstappen e venceu pela primeira vez. O piloto da McLaren conquistou a sua primeira vitória da carreira, mais de 950 dias após a chance perdida
em 2021, quando a corrida esteve na mão, ele deixou escapar. E ele encerrou um recorde de maior número de pódios sem um triunfo, ou seja, o Norris ele chegava no pódio, mas não ganhava a corrida. Nesse pódio, desse final de semana, o Verstappen e o Leclerc fizeram aí as outras duas posições. A chance de ouro do Norris foi lá em 2021, o Lando Norris recebeu uma nova oportunidade dessa vez com o safety car na metade do GP de Miami desse domingo e acabou vencendo o Max Verstappen. Ele se tornou também o mais novo vencedor da Fórmula 1, piloto da McLaren pôs fim ainda a um jejum de quase 3 anos da escuderia, que havia vencido o GP pela última vez com Daniel Ricciardo na Itália em 2021. Bacana, sai da mesmice de mais uma vez o Verstappen ganhando, eu acho que isso é bacana, é bom para a Fórmula 1, e o Lando Norris que vem fazendo boas temporadas, vem pontuando, mas faltava uma vitória, né? E é muito bacana ver a McLaren, uma escuderia tão tradicional, conseguir novamente, né, uma conquista de vulto. Para encerrar o programa de hoje, a gente quer se solidarizar a todos os torcedores dos clubes gaúchos, né, especialmente aí os mais conhecidos, que hoje estão na primeira divisão, Grêmio Internacional, Juventude, mas também ao Caxias do Sul, ao Brasil de Pelotas, ao Ipiranga de Erechim, porque na verdade quem está chorando hoje é o Rio Grande do Sul, o estado gaúcho que vem chorando, porque são mais de 300 cidades debaixo d'água, mortes, prejuízos, uma região tão produtiva, e a gente imagina quando passar todo esse momento que a água baixar, o que vai acontecer na vida dessas pessoas, seus negócios, suas lavouras, suas famílias, tudo isso afetado. Então a gente tem que estar aqui em oração por essas pessoas, ser solidário se possível e, acima de tudo, né, dar aquela força. O Brasil só é gigante porque nós temos um país de dimensões continentais e de diferentes culturas. Então o Sul é muito diferente do Nordeste, do Norte, o Centro-Oeste, o Sudeste, são regiões com muitas diferenças culturais, mas isso é que faz o Brasil ser, apesar dos problemas políticos, uma grande potência ainda mundial, de um país de relevância no cenário geopolítico do mundo. Então, quando eu vejo às vezes, né, eu vi uma pessoa falar, eles falam tanto do Nordeste, agora eles que estão... Gente, a maioria dos brasileiros adora, eu tenho certeza disso, que o Brasil seja essa miscigenação. Agora, infelizmente, tem separatistas, pessoas preconceituosas em todos os lugares. Mas eu sei que a maioria dos brasileiros ama o país como um todo, independente da região, e quer ver o Rio Grande do Sul forte novamente. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Obrigado aí, Rodrigo. Um abraço também para o Márcio Grey, para o Luiz, para toda a nossa equipe técnica, o nosso diretor Antônio Alexandre e para você que nos acompanhou nos canais e plataformas que transmitem o nosso Esporte Mais. Grande abraço e até o próximo. Oi, gente, hoje eu vou falar um pouquinho da educação de Magé. Aqui a Dedé de come merenda. A gente chega tirando onda de busão novo. E a gente também não ficou de fora. Nós, professores, também recebemos o ano extra. Se a tia tá feliz, a gente também tá. E ninguém fica de fora. Até nas férias a gente vem pra cá brincar.